Just say no. This is your brain on drugs. America's public enemy number one. Drogas? Para elas você faz assim, ó. Olá, pessoal. Estamos aqui para o curso de Introdução Crítica à Lei de Drogas do Centro de Pesquisa e Extensão em Ciências Criminais da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Eu estou aqui a convite da coordenação do curso, com muita honra, e vamos aqui falar um pouco sobre repressão às drogas, luta antimanicomial e internações compulsórias. Um pouco dessa relação entre o direito à saúde mental e como se dá o funcionamento tanto do sistema de saúde e, eventualmente, do sistema de justiça criminal também, quando se depara com a questão da saúde mental, fundamentalmente com a drogadição, com o uso abusivo de substâncias psicoativas. Eu sou Haroldo Caetano, sou promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Goiás. Eu tenho 54 anos de idade, sou um homem branco, eu tenho cabelos grisalhos, estou neste momento no escritório da minha casa com a camisa marrom. Sou bacharel em Direito pela Universidade Católica de Goiás, sou mestre em Direito pela Universidade Federal de Goiás e, como título máximo na universidade, eu sou doutor em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense. Bem, para a gente poder dinamizar um pouco melhor o funcionamento dessa aula, que a gente pretende seja breve e bem objetiva, eu vou fazer uso aqui de uma apresentação que preparei. Então, peço licença para compartilhar essa apresentação. Vamos lá. Começando aqui, ok. Então, vamos falar um pouco sobre essa temática, de maneira a tentar clarear um pouco, a tentar desmistificar algumas questões e também a buscar um mínimo de compreensão sobre como deve se dar essa relação do direito e do sistema de justiça criminal, das políticas de atenção em saúde mental, com a figura do usuário de drogas. Por isso, o tema aborda essas questões: a repressão, a luta antimanicomial, a repressão às drogas, a luta antimanicomial e internações compulsórias. A luta antimanicomial é um movimento social, né, da sociedade civil, que no Brasil começa ali na década de 70 do século passado e que muito se inspira no movimento da antimanicomial da Itália. Na Itália, em 1978, foi editada a chamada Lei Basaglia, que é uma lei similar à nossa lei antimanicomial aqui. E não é sem razão que a Lei 10.216, a lei brasileira, de 2001, ela se inspira na legislação italiana e em todo o movimento construído na Itália, principalmente a partir dos trabalhos e da experiência do psiquiatra italiano Franco Basaglia. O movimento da luta antimanicomial propõe, de fato, aquilo que hoje parece algo assim já bastante sedimentado na cultura, né? Embora existam muitas resistências, é algo já bem definido, que a atenção em saúde mental deve se dar de forma fundada na dignidade humana e na liberdade. Não se concebe mais a ideia de que a repressão ou a segregação pura e simples, como era feita no passado e em parte ainda hoje, não se pode conceber que esse modelo medicamentoso, esse modelo da medicalização, esse modelo hospitalocêntrico, seja capaz de dar respostas para esse tipo de problema na nossa sociedade. Então, a legislação vem e produz um avanço muito importante, de maneira que a assistência em saúde mental se dá, ou deva se dar, fundamentalmente em meio aberto. Então, a liberdade é base da atenção em saúde mental no Brasil. E a internação
que ainda é possível, nós temos a possibilidade jurídica e também a indicação clínica, eventualmente, vai dar esse caminho para que ela aconteça. A internação psiquiátrica é possível. E isso vai acontecer necessariamente, estritamente, nos termos regulados pela legislação. Então, não cabe mais a internação por outros motivos que não seja a atenção em saúde mental. Não cabe a internação psiquiátrica, por exemplo, como a gente percebe que ainda acontece em alguns lugares, a pretexto de uma higienização pública, né? Como volta e meia a gente percebe acontecendo, por exemplo, na cidade de São Paulo, no lugar que ficou muito conhecido como Cracolândia, não é? Aquela ideia de que retirar as pessoas daquele lugar e levá-las para internações involuntárias seria a solução. É uma ideia que não se sustenta e, então, é preciso que se construam políticas agora fundadas na lei. E a legislação preconiza a liberdade, fundamentalmente, como principal instrumento de atuação desse modelo prescrito na Lei 10.216, que é a nossa lei antimanicomial. E ela prevê muitos, de forma exemplificativa, não é exaustiva essa relação, a Lei 10.216 prevê quais são os direitos da pessoa que vai fazer uso de serviços de atenção em saúde mental. A pessoa não é um objeto que vai ser jogado daqui para ali. Não é uma coisa que vai ser depositada num espaço de esquecimento, como se percebia acontecer, como acontecia e ainda acontece em alguns lugares nos manicômios, sejam eles manicômios convencionais ou mesmo manicômios judiciários. Isso viola frontalmente os direitos da pessoa com transtorno mental. E esses direitos devem orientar todos os serviços que hoje se oferecem para essas pessoas. Inclusive, evidentemente, aqui faço questão de, mais uma vez, ressaltar a pessoa que faz uso de substâncias psicoativas, seja álcool, seja outras drogas, não interessa. Essa pessoa também tem esses direitos que devem ser preservados. O tratamento deve visar sempre o benefício da saúde do indivíduo, como se vê no inciso 2º. E esse tratamento será o melhor tratamento do sistema de saúde. Então, vejam que nós temos princípios, né, ou melhor, direitos muito bem estabelecidos, determinando como deve se dar essa atenção. A necessidade de se proteger o indivíduo que está sendo atendido nos serviços de saúde mental contra qualquer forma de abuso e exploração também é fundamental. O sigilo das informações também é um direito dele. Outra questão que é interessante e é necessária a gente destacar é o direito do indivíduo à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua internação, quando vier a acontecer a internação. E aqui a gente já pode perceber, por exemplo, que não é possível mais a internação, por exemplo, nas tais comunidades terapêuticas, inclusive hoje por força expressa da lei de drogas. Então, por quê? Porque a comunidade terapêutica não é dispositivo de saúde, não é um equipamento de saúde. Logo, né, não se tem médicos lá. Então, comunidade terapêutica não é lugar de internação de ninguém. As pessoas que vão para comunidades terapêuticas, nós vamos falar disso um pouco ali na frente, elas vão voluntariamente e lá o objetivo lá é um objetivo diferente, é o objetivo da abstinência, não necessariamente da atenção psicossocial plena, que envolve muito mais. É preciso, então, respeitar esses direitos da pessoa que faz uso dos serviços de atenção em saúde mental. E lá no final, eu destaco a necessidade de ser tratada, é o direito do indivíduo ser tratado preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental. Por quê? Porque o objetivo da atenção em saúde mental será sempre a reinserção social. Também a própria Lei 10.216, eu recomendo aqui que todos leiam, é uma lei com apenas 13 artigos, uma lei curtinha, vale a pena conhecer o seu texto na integralidade. Então, o objetivo da atenção em saúde mental no Brasil desde 2001 é a reinserção social. Não se faz mais atenção em saúde mental sob qualquer outro pretexto, como segurança pública ou algo dessa, ou higienização da cidade. Não, isso não mais é fundamento, ou se é que algum dia foi, hoje não é mais, ou pelo menos desde 2001, não é mais fundamento para atenção em saúde mental.
E a Lei 10.216 destaca, nós estamos falando aqui da lei da reforma psiquiátrica ainda, daqui a pouco nós vamos entrar na lei de drogas. A Lei 10.216 destaca os limites para a internação psiquiátrica. Ela pode acontecer, mas ela só acontece quando todos os demais recursos extra-hospitalares não forem capazes de atender aquele indivíduo. Então, a internação será sempre excepcional, não regra. E isso vale, aliás, isso vale para qualquer problema de saúde, né? Quando você se interna para outros problemas da sua saúde, em situações mais graves. O mesmo vale para a atenção em saúde mental, que também preconiza a internação como excepcional. E o tratamento deve visar, como já disse, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente. Então, não há outro objetivo na atenção em saúde mental que não seja esse. Então, não se pode mais segregar o indivíduo por tempo indeterminado, indefinidamente. Por quê? Porque quanto mais tempo ele permanecer internado, isso há muitas pesquisas que indicam essa afirmação, e quanto mais tempo de internação, maior a dificuldade de reinserção social. Então, quanto mais curta a internação, melhor serão os resultados nesse objetivo da reinserção social. E lá no parágrafo 3º, é sempre bom destacar a vedação da internação em instituições com características asilares. O que isso significa? Que desde 2001 não se pode mais fazer uso da internação manicomial, aquela internação que segrega, aquela internação que simplesmente retira o indivíduo da sociedade e coloca-o num lugar específico, conhecido como manicômio, mas é o hospital psiquiátrico, e esse lugar, normalmente, ele segrega sem ter ligação. Historicamente, nós temos muitos exemplos nesse sentido. Esses espaços venham sendo utilizados simplesmente para a segregação das pessoas com transtorno mental, e não necessariamente para o tratamento ou para o cuidado. A internação psiquiátrica, e aqui já entrando bem na temática proposta, ela é regulada tanto na lei antimanicomial, que é aquela lei que acabamos de falar um pouquinho dela, 10.216, de 2001, quanto na lei de drogas, que com as mudanças que aconteceram no ano de 2019, mas bem recentes, portanto. Na lei antimanicomial existe a possibilidade da internação voluntária, involuntária e a compulsória. Em matéria de drogas, não existe a possibilidade jurídica da internação compulsória. Então, que já se frise bem esse destaque. Não existe a possibilidade de internação compulsória na lei de drogas. Pessoas que fazem uso de drogas e que careçam de internação não passarão por essa internação por ordem do juiz. O juiz manda internar. Não. Isso só é possível em situações muito peculiares que mereceriam um destaque à parte, não cabe essa discussão neste momento aqui, mas a internação compulsória na legislação brasileira só é possível em matéria processual penal e penal. Existe a possibilidade do juiz mandar internar lá no Código de Processo Penal, a internação provisória, e no Código Penal como medida de segurança. Mas ainda assim, essa é a base da minha tese de doutorado, ainda assim, com todas as limitações e regras estabelecidas pela Lei 10.216. Mas nós não vamos entrar nesse assunto, porque o objeto aqui, basicamente, é drogas. E na Lei de Drogas, há somente duas possibilidades jurídicas de internação, ou duas modalidades, que são a internação voluntária, que é aquela em que o próprio indivíduo se dirige a um lugar adequado para que seja feita a internação e pede que seja internado mediante um laudo médico, evidentemente, e isso acontece de forma voluntária, ou a internação involuntária, que acontece contra a vontade do indivíduo, mas quando a internação é necessária, indicada por relatório médico circunstanciado e solicitada normalmente por alguém da família. Então, existe a possibilidade.
Vejam aí, então, que não existe na lei de drogas a internação por ordem judicial, que seria a internação compulsória. Então, na lei de drogas, como é que funciona a internação? As regras estão definidas no artigo 23A, nessa modificação que houve no ano de 2019. A alteração legislativa trouxe o artigo 23A, que determina como deve se dar a atenção em saúde mental do usuário de drogas. E o que diz o artigo, né? O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais. Vejam aí a ênfase nessas unidades de saúde e hospitais gerais. Insisto, mais uma vez, porque é importante, não existe a possibilidade de internação em comunidade terapêutica. Então, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais, nos termos das normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam. E aí nós temos aí alguns princípios que vão orientar a internação. Ou o tratamento de uma forma geral. Porque esse tratamento deve se articular com a atenção, com ações preventivas que atinjam toda a população, por protocolos técnicos pré-definidos, baseados em evidências científicas, oferecendo atendimento individualizado ao usuário ou dependente de drogas, com abordagem preventiva e, sempre que indicado, ambulatorial. Vejam a ênfase na liberdade, né? O tratamento ambulatorial é a regra. Também que permitam preparar para a reinserção social e econômica. Então, o tratamento deve se voltar para a reinserção social. O tratamento deve observar essas premissas, porque o objetivo maior será sempre e necessariamente a reinserção social, e a lei de drogas fala também na reinserção econômica, respeitando as habilidades e projetos individuais por meio de programas que articulem educação, capacitação para o trabalho, esporte, cultura e acompanhamento individualizados. Mais ainda, o atendimento deve permitir o acompanhamento dos resultados pelo Sistema Único de Saúde, SUAS e SISNAD. Vejam, então, que a atenção do usuário de drogas é uma atenção no campo da saúde. E é assim que deve se dar. E usando os dispositivos da saúde. E a mesma lei de drogas, prevê onde é que se dá a internação, quando necessária, voluntária ou involuntária. A internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipes multidisciplinares, e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina do Estado, onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação. Então, vejam vocês que só se interna, quando necessária a internação, em unidades de saúde ou hospitais gerais. Essas unidades de saúde, evidentemente, incluem a possibilidade também, eventual, de uma internação de curta duração num CAPS preparado para essa finalidade. São os CAPS identificados como CAPS do tipo 3, que permitem internações de curta duração. Mas jamais será possível, jamais será permitida a internação em comunidade terapêutica. Então, a internação sempre vai acontecer em unidades de saúde ou hospitais gerais, jamais em outras instituições, como, por exemplo, comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas, insisto, se destinam ao acolhimento voluntário para fins de abstenção ou de abstinência, né? Do alcance da abstinência. Isso, enfim, isso faz com que a comunidade terapêutica não se inclua como um dispositivo de saúde. Como é que acontece a internação voluntária?
dentre as duas possibilidades, né, da internação na lei de drogas. A internação pode ser voluntária ou involuntária. O artigo 23A prevê lá no parágrafo 4º que a internação voluntária será precedida de declaração escrita da pessoa solicitante, o próprio usuário, de que optou por esse regime de tratamento. E vai se encerrar também por solicitação da própria pessoa ou por determinação do médico, né? Porque se ela é voluntária, ele pode sair voluntariamente, mas se o médico disser que é a hora de sair também, de ter alta, ele vai ter a alta. A internação involuntária, ela se dá nos termos do parágrafo 5º desse mesmo artigo. Ela vai ser realizada de forma, então, contrária à vontade do usuário. Então, ela vai ser mais do que excepcional. Nessa caso, é uma situação, digamos, é uma situação mais extremada a utilização da internação involuntária. Ela vai ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável. Tem que ter um relatório que vai indicar com muita precisão a necessidade clínica, a necessidade terapêutica da internação. Será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada de impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas. Por quê? Porque a internação é excepcional. Se outras alternativas terapêuticas forem capazes de resolver o problema, nós não teremos uma internação. Mas ela pode acontecer, então, se você superar, se não houver a possibilidade de atenção em outra forma de atendimento. E aqui uma regra que é muito interessante, que é a que determina que a internação involuntária, mesmo nessa condição, a internação involuntária tem limite no tempo. Ela vai perdurar apenas pelo tempo necessário à desintoxicação. Então, aconteceu a desintoxicação, o médico vai dar alta. Ou, não, qualquer que tenha sido o resultado alcançado, no prazo máximo de 90 dias. Então, em 90 dias, o término vai ser, da internação vai acontecer. Então, é importante que a lei de drogas traz agora esse limite no tempo. A internação vai durar, no máximo, em qualquer circunstância, no caso do usuário de drogas, 90 dias. E também a internação involuntária pode ser reavaliada a pedido da família ou do representante legal da pessoa que está internada a qualquer tempo, para que seja interrompida a internação e o sujeito receba alta hospitalar. Assim como na lei antimanicomial, também na lei de drogas, como já falamos, a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Então, claro, a internação será sempre excepcional. Nós não podemos banalizar essa figura, porque nós sabemos que ela traz em si algumas restrições muito importantes sobre o indivíduo. Restrições essas que devem ser muito bem sopesadas na análise da necessidade clínica ou da importância terapêutica desse recurso. Quem fiscaliza as internações? A lei de drogas prevê que todas as internações e altas de que trata esta lei deverão ser informadas em, no máximo, 72 horas ao Ministério Público, à Defensoria Pública e a outros órgãos de fiscalização por meio de sistema informatizado único na forma do regulamento desta lei. Então, necessariamente, Ministério Público e Defensoria Pública serão informados tanto do momento da internação quanto da alta. Todas as internações devem ser comunicadas a essas duas instituições para a preservação dos direitos do usuário. O sigilo das informações também é uma regra que deve ser preservada sempre. Um destaque que já fiz e volto a ele é aquele que a lei de drogas prevê para a proibição de internação nas comunidades terapêuticas. Eu tenho insistido nesse tema porque ainda se vê acontecer em muitos lugares no Brasil a internação nessas instituições. Essas instituições não têm destinação para a internação psiquiátrica. As comunidades terapêuticas são instituições, na maioria das vezes, de cunho religioso, né? Tem lá a sua destinação no amparo espiritual ou
algo do gênero, e que são voltadas à abstinência do uso, não necessariamente ao tratamento. Então, ela não é caracterizada sequer como um estabelecimento de saúde. Então, a lei vem e diz que é vedada a realização de qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras. Vejam a taxatividade da legislação hoje, quando proíbe essa internação em comunidade terapêutica. Bom, como se dá a internação quando ela acontece para o usuário de drogas? Primeiro, a internação passa necessariamente por um plano. E o parágrafo 10 do artigo 23A estabelece como é que é esse plano, chamado de Projeto Terapêutico Singular, ou como diz a lei, Plano Individual de Atendimento, na sigla PIA. O planejamento e a execução do projeto terapêutico individual deverão observar, no que couber, o previsto na Lei 10.216, que é aquela lei antimanicomial de que falamos, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Então, todo o planejamento e execução deve necessariamente respeitar aqueles princípios de que falamos lá no comecinho desta aula e que é importante que todos vocês leiam na Lei 10.216. Quais são as regras básicas para um plano de atendimento ao indivíduo que precisa de da atenção no sistema de saúde? O atendimento ao usuário ou dependente de drogas na rede de atenção à saúde dependerá de avaliação prévia por equipe técnica multidisciplinar e multissetorial e elaboração daquilo que falamos que é um plano individual de atendimento. Então, a assistência em saúde mental, de uma forma geral, passa por esse projeto terapêutico que é singular, que é individual, até porque esse projeto vai orientar os passos a serem dados na atenção em saúde. E isso, eventualmente, pode passar por atenção, fundamentalmente, preferencialmente, em ambulatórios, em serviços ambulatoriais, em serviços em meio aberto, e, eventualmente, se houver uma situação de crise, também utilizando-se a internação. A lei de drogas prevê também a atenção à saúde de prisioneiros, né? É uma situação muito importante de ser contemplada na legislação, que é contemplada e que carece muito de uma melhor estruturação nas políticas públicas. Nós sabemos que o uso de substâncias psicoativas no ambiente carcerário é muito comum e a situação e os problemas de saúde mental derivados desse uso precisam, então, passar por serviços, ou precisam receber serviços adequados de atenção. E o artigo 26 da Lei de Drogas prevê que o usuário dependente de drogas, que em razão da prática de infração penal estiverem cumprindo pena privativa de liberdade ou submetidos a medidas de segurança, têm garantidos os serviços de atenção à sua saúde, definidos pelo respectivo sistema penitenciário. Óbvio, o indivíduo que está preso, ele integra a sociedade. E os serviços de atenção em saúde mental devem alcançá-lo também. Uma questão que é muito recorrente quando a gente fala em drogas e internação do usuário de drogas é a questão da judicialização. Muitas demandas por internações são judicializadas, inclusive uma distorção da internação, muitas vezes utilizada de forma inadequada a modalidade da internação compulsória, que não se pode admitir por força da própria lei em matéria de drogas. O que o Conselho Nacional de Justiça diz a respeito desses procedimentos que são judicializados? Quais são, assim, critérios que devem ser observados pelo juiz quando chega para ele uma demanda nesse campo da atenção em saúde mental? O Conselho Nacional de Justiça, então, editou esse provimento número 4 de 2010, vale a pena conferir, que define
medidas visando a eficácia e o bom desempenho da atividade judiciária na implantação das atividades de atenção e de reinserção social de usuários ou dependentes de drogas. E eu destaco desse provimento o artigo 3º, parágrafo 2º, que diz que a atuação do Poder Judiciário limitar-se-á ao encaminhamento do usuário de drogas à rede de atendimento, não lhe cabendo determinar o tipo de tratamento, sua duração, nem condicionar o fim do processo criminal à constatação de cura ou recuperação. Então vejam vocês que o próprio Conselho Nacional de Justiça já abordou essa temática com muita seriedade e muita adequação, deixando muito claro qual é o papel do juiz nessas questões. Esse papel do juiz ele se limita ao encaminhamento. Não cabe ao juiz determinar que o indivíduo seja internado ou que ele seja desinternado. Não cabe ao juiz determinar providências terapêuticas. Por quê? Porque necessariamente a atenção em saúde se dá por profissionais de saúde. E o juiz não é um profissional de saúde. Então, a ele cabe, segundo o provimento do Conselho Nacional de Justiça, esse encaminhamento do usuário para que ele seja, de fato, acolhido na rede de atenção. Também destaco aqui, porque é muito relevante, principalmente quando nós estamos lidando com demandas por internações de usuários de drogas, esse enunciado número 1, que foi produzido na primeira jornada de Direito e Saúde do Conselho Nacional de Justiça, lá em 2014. O que diz o enunciado número 1? Nas demandas em tutela individual para a internação de pacientes psiquiátricos e ou com problemas de álcool, crack e outras drogas, quando deferida a obrigação de fazer contra o poder público para a garantia do cuidado integral em saúde mental, de acordo com o laudo médico e o projeto terapêutico elaborado por profissionais de saúde mental do SUS, não é recomendável a determinação a priori de internação psiquiátrica, tendo em vista, inclusive, o risco de institucionalização de pacientes por longos períodos. Mais uma vez, então, o Conselho Nacional de Justiça vem e aprova um enunciado nessa primeira jornada de Direito e Saúde, limitando o papel do Poder Judiciário nesse campo. E mais recentemente, já caminhando para o final da nossa conversa, que a gente tem que abordar de forma mais superficial mesmo, até por conta do tempo curto dessa aula, mais recentemente, no ano passado, também o Conselho Nacional de Justiça editou a resolução número 487, em 15 de fevereiro. E ali instituiu a política antimanicomial do Poder Judiciário. Eu participei do grupo de trabalho dentro do CNJ que escreveu essa resolução e que propôs a adoção da política antimanicomial do Poder Judiciário, junto com uma série de outros especialistas, inclusive de outros campos do saber, que não do direito. E essa resolução foi aprovada na íntegra e nela também está expresso que aquelas disposições que determinam ao sistema de justiça do Brasil inteiro uma política antimanicomial, isso é muito importante. É importante também que vocês todos conheçam o conteúdo integral da Resolução 487. Né? E lá, no parágrafo único do artigo 2º, a resolução diz que estão abrangidas por esta resolução, nos termos do caput deste artigo, as pessoas em sofrimento ou com transtorno mental relacionado ao uso abusivo de álcool e outras drogas, que serão encaminhadas para a rede de saúde nos termos da Lei de Drogas. E a própria resolução prevê uma série de mecanismos e instrumentos de atenção ao usuário de drogas, inclusive já na audiência de custódia, onde essa temática também aparece com muita frequência. De maneira, então, que a segregação manicomial deve ser combatida no âmbito do Poder Judiciário. E é muito simbólico e importante que o Conselho Nacional de Justiça tenha afirmado para o sistema de justiça criminal do Brasil todo uma política antimanicomial. Quando o Conselho Nacional de Justiça estabelece uma política antimanicomial, ele está definindo claramente para todos os juízes e tribunais do Brasil que a Lei 10.216, que é a lei antimanicomial, tem plena vigência em todos os casos relacionados à atenção em saúde mental. De maneira, então, que a segregação manicomial não é possível, não deve ser utilizada em hipótese alguma, e, inclusive, não deve ser utilizada
evidentemente, para a pessoa que faz uso de substâncias psicoativas, como álcool e outras drogas. E a comunidade terapêutica, de que falamos algumas vezes nessa nossa conversa de hoje? Para que ela existe, então, se ela não pode ser utilizada para a internação de usuários de drogas? De fato, não existe internação em comunidade terapêutica, porque a comunidade terapêutica não é um equipamento de saúde, é de outra natureza, a comunidade terapêutica. Até a gente não consegue identificar muito bem qual que é a natureza da comunidade terapêutica. Se ela é uma instituição da assistência social, se, eventualmente se é uma instituição religiosa, isso não é muito definido. Mas nos termos da lei de drogas, está taxativamente proibida de receber a internação, e é isso que nos importa aqui. Então, qual é o público da comunidade terapêutica e como funciona a comunidade terapêutica? Ela vai lidar com o usuário de drogas? Sim, vai. Nos termos do artigo 26A, ela vai acolher, não internar. Acolher, isso significa ingresso voluntário do indivíduo naquele serviço. Então, se é um ingresso voluntário, a sua saída também pode acontecer a qualquer momento. Então, necessariamente, a comunidade terapêutica, que agora é chamada de comunidade terapêutica acolhedora na lei, necessariamente ela vai ser uma instituição aberta, de portas abertas, onde as pessoas podem ou não permanecer, evidentemente com as regras próprias de funcionamento daquelas instituições. Como é que acontece esse acolhimento e qual o objetivo desse acolhimento em comunidade terapêutica? Embora nós sejamos altamente críticos ao funcionamento de comunidades terapêuticas, nós somos muito críticos, nós no campo do movimento antimanicomial, nós somos muito críticos à utilização desse dispositivo para a atenção desse público, por uma série de motivos que não cabe neste momento aqui, pelo tempo curto, a gente comentar com profundidade. Nós somos muito críticos a essas instituições como instituições de acolhimento das pessoas que fazem uso de drogas. Fundamentalmente porque são instituições, na maioria das vezes, de cunho religioso e que se pautam por princípios alheios a regras de funcionamento das políticas públicas, como a própria laicidade do Estado, inclusive. Mas como é que acontece, como funciona a comunidade terapêutica? O acolhimento do usuário ou dependente de drogas na comunidade terapêutica acolhedora caracteriza-se por oferta de projetos terapêuticos ao usuário ou dependente de drogas que visem a abstinência. O objetivo do funcionamento da comunidade terapêutica é a abstinência do uso de drogas, por quem voluntariamente quer ficar sem fazer uso das substâncias. 2. Adesão e permanência voluntária, formalizadas por escrito, entendida como uma etapa transitória para a reinserção social e econômica do usuário ou dependente de drogas. 3. Ambiente residencial. Como disse, é uma casa, deve ser uma casa, com portas abertas. É um ambiente residencial. 4. Para entrar numa comunidade terapêutica, mesmo não sendo um dispositivo de saúde, é necessário que exista uma avaliação médica. Tem que ter um médico dizendo que, bom, esse caso, sim, seria um caso de acolhimento na comunidade terapêutica. Também lá é necessário, a lei prevê, um plano individual de atendimento, assim como para a atenção em saúde do usuário em outros serviços. 6. Vedação de isolamento físico do usuário ou dependente de drogas. Por que a lei trouxe essa vedação? Porque a gente tem percebido, e a imprensa noticia com muita frequência, práticas de muita violência nesses ambientes dessas chamadas comunidades terapêuticas. Não são raros, aliás, são muito frequentes as denúncias de violações de direitos humanos, de torturas, quando não mortes, nesses espaços decorrente da violação de direitos das pessoas que são lá, que estão nesses espaços. E também tem uma regra no parágrafo 1º desse artigo, dizendo que não são elegíveis para o acolhimento
as pessoas com comprometimentos biológicos e psicológicos de natureza grave que mereçam atenção médico-hospitalar, contínua ou de emergência, caso em que deverão ser encaminhadas à rede de saúde. Você vê que tem um dispositivo que reforça a ideia de que a comunidade terapêutica não é uma instituição de saúde. E havendo a necessidade de atenção em saúde, essa pessoa deverá ir para uma instituição apta a fazer esse tipo de trabalho. Bem, é isso. Por nessa aula, que a gente poderia conversar muito rapidamente sobre esse tema, então é isso que a gente teria a dizer. Sei que não abordamos com profundidade o assunto, mas é meio que uma forma de despertar para o tema e, quem sabe, as pessoas possam aí, vocês todos possam aí buscar mais informações e se aprofundar um pouco mais sobre essa temática. Eu vou deixar com a coordenação os links para alguns artigos. Está aí na tela também a minha tese de doutorado, que não é necessariamente sobre drogas, mas que é uma tese que lida sobre a relação da saúde mental com o direito. A tese foi feita na Faculdade de Psicologia da Universidade Federal Fluminense e virou um livro com esse nome, Loucos por Liberdade, Direito Penal e Loucura. Então, muito obrigado e até a próxima.